E nós da Princesa FM cumprindo o nosso compromisso, conforme assumido com você, amigo ouvinte e eleitor da cidade, de poder ouvir as pessoas que pensam diferente. Isso faz parte da democracia. E a Princesa FM, com certeza, exerce e incentiva para que todo mundo acompanhe as pessoas que pensam diferente. E não é diferente o que a gente está fazendo aqui, exercendo essa democracia. Recebendo aqui a candidata do PSOL, do qual eu cumprimento. Muito boa tarde, seja bem-vinda, candidata. Boa tarde, Pio. Muito obrigada pelo convite. Agradecemos muito nós, da chapa coletiva do PSOL, hoje em São Bernardo do Campo, para falar um pouco do nosso plano de governo, nesse horário que nós vamos estar aqui, onde vocês disponibilizam essa oportunidade para que nós possamos ratificar e continuar defendendo a verdadeira democracia, que nós sempre priorizaremos no nosso governo, inclusive, se eleitos. Muito bem. Aí, ouvindo, dando as boas-vindas à candidata e já perguntando quem é Lourdes de Souza. Lourdes de Souza é filha de um ex-metalúrgico que veio para São Caetano do Sul aos 2 anos de idade, como retirante, inclusive, numa carga de coco. Chegou aqui em 58, aos 2 anos de idade. Seu pai foi trabalhar na Shell, depois foi para a Volkswagen como metalúrgico, foi motorista de praça durante 30, 40, 35 anos em São Bernardo do Campo, e onde eu me orgulho muito de estarmos aqui há mais de 50 anos, né? Porque nós retornamos a Pernambuco aos 7 anos, mas íamos aos 9 novamente. E me orgulho muito de estar aqui há mais de 55 anos em São Bernardo do Campo agora, porque saímos de São Caetano, fomos para Santo André, mas em seguida viemos em 65 para São Bernardo. Estou aqui até hoje e tentando agora em São Bernardo do Campo, onde militei como professora, trabalhei nas empresas metalúrgicas também na parte administrativa, trabalhei na imobiliária Gonçalves e o Pio. Eu fui uma das primeiras funcionárias do seu Antônio Gonçalves, aos 15, 16 anos de idade, com muito orgulho em São Bernardo. Muito bem. Aí, desculpa, não quero fazer propaganda da imobiliária, não. Mas é a sua história. Fez parte da minha história, tá? Pernambucana. Isso, pernambucana, de floresta, do navio, do sertão, de onde tive todos os meus familiares, meus ancestrais sofrendo os problemas da seca, da indústria da seca. Nós convivemos com tudo isso e por isso a minha militância vem em função de toda essa transformação que eu gostaria da sociedade brasileira como um todo, né? Professora, advogada. Advogada formada na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, onde tive a honra de estudar ao lado de pessoas magníficas, inclusive da política de São Bernardo do Campo, que eu não vou citar aqui, mas eles sabem de quem eu estou falando. Muito bem, é isso aí. Muito. Embora pensando diferente, mas convivendo com todas as outras pessoas. Sem dúvida, de uma forma harmoniosa. Segmentos da sociedade. Sem dúvida. Muito bem, candidata. Obrigada. Seja bem-vinda, apresentou-se. Já diz a origem, a luta por onde passou. Agora vamos entrar na discussão propriamente dita da questão das candidaturas e especificamente da senhora a respeito do que pensa o PSOL. Candidatura mulher do Pernambuco, mas em princípio eu já pergunto, candidatura coletiva? Como é que é essa questão da candidatura coletiva? Então, do ponto de vista da legalidade eleitoral, a chapa coletiva na qual eu fui convidada pelos ilustres professores Aldo Santos, Paulo Neves, professora Sônia e o DG, que é um operário da construção, dos movimentos sociais. Fui convidada por eles para que nós pudéssemos estar representando todos, oficialmente. Mas qualquer um deles poderia estar no meu lugar, viu, Pio? Certo. Mas nós entendemos que nós temos também que priorizar a atuação da mulher na política.
E quando eles nos convidaram, é nesse sentido, da gente estar buscando e trazendo as mulheres para estar participando um pouco mais. Porque 51% do eleitorado em São Bernardo do Campo, imagina, e no Brasil, né, nós somos maioria, está na hora da gente começar a mostrar que transformar a sociedade também é possível com a participação feminina e principalmente com a participação feminina. Nós entendemos que a mulher trabalha demais, ela tem 3 turnos às vezes, mas é necessário que ela venha conosco na busca dessas mudanças que nós precisamos, principalmente numa cidade como São Bernardo, onde nós temos muitas trabalhadoras no comércio, na indústria, enfim, e muitas donas de casa também que devem participar, porque nós entendemos que quanto mais organizada o setor feminino, mais estaremos ajudando o setor masculino, né? Os Com homens certeza. também organizados politicamente. Caminhar juntos, né? Então a chapa coletiva do PSOL, Ela vem ao você encontro dessa é a pluralidade. pessoa que é registrada na Justiça Eleitoral, Sim. mas são quantos membros dessa Nós candidatura? somos em 5 membros. 5 Posso membros. falar os nomes Pode deles falar, mais fica à uma vez? vontade. Professor Aldo Santos, professor Paulo Neves. Professor Aldo Santos é um filósofo, ele tem experiência em 4 mandatos em São Bernardo do Campo, é uma pessoa de uma reputação ilibada. Nós estamos aí na luta, na militância há mais de 30 anos, desde a nossa época de PT, que todo mundo conhece a nossa história no PT. O partido pelo qual eu também respeito muitas pessoas que estão ali dentro e sem dúvida nenhuma. E aí, Aldo Santos, para nós, foi um candidato, aliás, foi um político que foi muitas vezes avaliado pelo raio-x da Câmara, né, do Diário do Grande ABC, onde ele foi classificado como um dos melhores políticos em São Bernardo do Campo, os melhores vereadores em São Bernardo do Campo. Inclusive, na eleição anterior, ele foi candidato a Na prefeito, eleição anterior, né? também foi nosso candidato. E agora está priorizando as mulheres. Ele também poderia estar conosco. Lamentavelmente, nós sabemos que o Aldo foi injustamente punido pelo acampamento Santo Dia, por ter utilizado um bem público em favor do povo para tirar as velhinhas, né? Quando a polícia veio em retirada do povo do acampamento Santo Dias. E aí eu quero aproveitar e dizer que ele foi injustamente punido. E aí nós estamos aqui também em prol do companheiro para que a justiça se faça justiça, né? E eu, enquanto advogada, tenho obrigação de sempre estar priorizando a justiça. E nós, enquanto candidatos, queremos justiça social, e foi uma das coisas que ele mais primou. Paulo Neves é um cientista social, professor de geografia da rede, é uma pessoa muito militante, já acompanhamos o Aldo ao longo dessas décadas. Ele foi inclusive assessor do Aldo no mandato popular do Aldo, onde nós primamos hoje por uma administração que priorize a gestão democrática, a participação popular. Nós já temos essa experiência na época do mandato do Aldo. Eu não fui assessora dele, mas fazia parte do Conselho Popular do mandato, né, no qual eu me senti honrada e aprendi muito na política, inclusive com essa participação. Nós temos a professora Soninha, alfabetizadora, aposentada como eu hoje no magistério, depois de uns 25, 30 anos no chão da escola pública, municipal, estadual, e eu aqui como advogada também, formada na década de 80, na Faculdade de Direito de São Bernardo, onde me enveredei muito mais pela área da família, porque eu entendo que a área da família está muito afinada com a educação. E eu, por mais que eu tenha trabalhado em empresas, minha primeira faculdade foi Ciências Contábeis, por mais que eu tenha trabalhado em empresas, eu descobri que ser professor, que ser educador, é uma satisfação muito grande, compartilhar conhecimento, experiência, sofrimento, né? E é um incentivo grande para que as crianças e a juventude possam estar se ascendendo e evoluindo enquanto seres humanos. Foi isso que eu busquei ao longo da minha vida. E por isso que eu estou nessa chapa coletiva, porque nós nos afinamos nesse sentido e nós não queremos só a chapa coletiva em São Bernardo. Nós vamos falar mais sobre isso. Nós queremos o povo junto conosco, escancarando o passo municipal para priorizar um dos melhores orçamentos do Brasil.
Tá, Pio? Muito bem. É isso. Aí você acompanhando a pernambucana, professora, advogada e candidata pelo PSOL aqui na cidade de São Bernardo do Campo, passando a informação a respeito da candidatura coletiva. Agora, candidata, já que a senhora vem da área da educação, vamos começar por aí. O que o PSOL apresenta para a sociedade são-bernardense com relação à questão da educação, que vai desde da creche e as outras estruturas? O que o PSOL apresenta para a sociedade? Pio, ao longo dos meus 30 anos de magistério e de militância, um dos maiores sindicatos da América Latina, que é a POSP, junto com os companheiros e companheiras, né, e amigos e colegas do magistério, né, a nossa política em relação à educação sempre foi a mesma. Infelizmente, ao longo dessas 2 décadas e meia, nós tivemos um governo que não teve muita preocupação no estado de São Paulo com a educação. Então, entra governo, entra prefeito, sai prefeito, e as promessas continuam. E nós não vemos nada de concluído em termos de termos uma formação adequada para os filhos dos trabalhadores. Entra governo, entra prefeito, sai prefeito, e nós não vemos creche em São Bernardo do Campo, nós não vemos creche para atender as trabalhadoras que trabalham no período noturno, não é mesmo? Porque nós temos muitos, inclusive vários turnos, empresas por aí, onde as mães também precisariam de creches no período noturno. Se nós não temos nem durante o dia que atenda a demanda das trabalhadoras durante o dia, imagina à noite. Então nós defendemos creches com profissionais competentes, psicopedagogos, enfim, pessoas altamente voltadas para a formação da criança até, inclusive, o primeiro ano do ensino fundamental. 2º, 3º, 4º e 5º. Por que nós defendemos os profissionais da educação? Porque nós sabemos o quanto de direitos eles foram perdendo. Inclusive, hoje, nós aposentados, nós acabamos de ter um desconto fenomenal nos nossos olerites, que já são salários altamente aviltados. Os professores vão estar sofrendo tudo isso agora, se conseguirem se aposentar com a reforma da aposentadoria que veio nesse governo do PSDB. Então, nós precisamos, Pio, inverter a lógica dessas políticas, né, voltadas não só para a educação, mas para outras políticas que nós vamos estar, talvez tenhamos tempo de estarmos trazendo para cá. Nós queremos uma escola de período integral, mas não da forma que está aí, onde ela não vai dar condição para uma formação plena para os filhos dos trabalhadores, para a criança, para o adolescente. E o que o PSOL apresenta? Nós queremos escolas onde nós tenhamos esporte, lazer, cursos técnicos, idiomas, entendeu? Tudo que atenda a capacidade plena e as habilidades e as competências de cada aluno. E da comunidade também. Por que não? Se a comunidade quisesse utilizar desse espaço para estar ajudando também na formação dos seus filhos, por que não? Aqueles que poderão. Nós queremos as escolas escancaradas, tá certo? Para que nós possamos conviver, para que nós possamos ter uma convivência harmoniosa e tranquila e serena, principalmente nas periferias da cidade. Muito bem, você está ouvindo aí a candidata e as suas ideias, as ideias do PSOL. Democraticamente a gente vai abordando, mas, candidata, a senhora sabe que na sociedade são-bernardense não é diferente das outras cidades, mas já que estamos falando de São Bernardo, nós temos que cuidar de muita coisa. E a senhora, caso venha a ser escolhida prefeita da cidade de São Bernardo do Campo, precisa também cuidar da saúde da cidade, da população. O que o PSOL apresenta para a sociedade, atuação na área da saúde? Pois não. Pio, como usuária da saúde pública, né, dos hospitais públicos, como eu sou, e meu pai, inclusive, nós somos usuários, né, dos hospitais públicos, das UPAs, se for necessário. Nós sabemos como é que elas funcionam.
Infelizmente, elas estão aí, mas o atendimento ainda é precarizado. Nós sabemos, por exemplo, nós temos que falar de São Bernardo, mas os hospitais públicos estaduais também. Não são todos que têm acesso, inclusive, a uma vaga dentro de um hospital público hoje com tanta tranquilidade. Consultas nas UPAs, nas UBSs, nós sabemos que demora-se pra caramba, desculpa o termo, demora-se muito, consultas, exames, nós não temos laboratórios que atendam a população de uma forma digna, e nós queremos, e eu nem quero falar de hospitais, eu quero falar de saúde mesmo, do cidadão saudável, se alimentando adequadamente, tendo médico de família em casa, para preveni-lo, inclusive, dos gastos em hospitais, e que a gente possa estar, inclusive, direcionando esses gastos para a educação e para a formação, né, no governo do PSOL. Então, de acordo com o que a senhora está dizendo, o primeiro ponto seria a prevenção. Prevenção. Nós defendemos coletivamente o médico de família e defendemos também, inclusive, pagarmos salários dignos para todos o funcionalismo que atua na área da saúde. Ainda mais hoje com essa pandemia, nós sabemos que as pessoas estão se doando, né? Diante dos salários aviltados que recebem. Baixos salários, médico, enfermeiro, funcionário da limpeza, nada de precarização, nada de terceirização. Nós defendemos que todos os trabalhadores e trabalhadoras, seja na saúde, seja na educação, seja no transporte, tem que ter dignidade, tem que ter um salário digno para que ele possa estar cuidando bem da sua prole, alimentando bem a sua prole. Porque, Pio, eu vou ser honesta, nós, enquanto educadores, nós somos muito sensíveis porque nós somos da periferia, nós lecionamos na periferia. E eu não sei, sinceramente, como é que aquele pessoal da classe média alta, o rico mesmo, que nós temos famílias abastadas em São Bernardo do Campo, eu não sei como é que ele consegue dormir tranquilo, sabendo que na periferia, às vezes, um pai de família não consegue comprar um Danone para seu filho. É triste, né? Então, nós queremos fomentar o pequeno agricultor, trazer pequenas feiras para fomentar a economia local dos bairros, pequenas feiras com alimentação sem agrotóxico, fazendo com que a criança cresça saudável, se alimentando de uma forma adequada nas escolas, na creche, nas escolas e nas suas casas. E para isso nós vamos ter que valorizar o que o MST, inclusive, tá certo? Está fazendo, produzindo alimentos sem agrotóxico. Nós já estamos vendo que a nossa ministra da Agricultura, ela está trazendo mais de 300 venenos para a nossa alimentação. O brasileiro está na hora de começar a acordar, porque ele não acaba não afetando só a nossa vida, ele afeta o meio ambiente, para as futuras gerações também. Então, já que estamos falando do meio ambiente, nós estamos numa cidade que está praticamente dentro do meio ambiente. Sem dúvida. Então, o pessoal vê nessa questão do meio ambiente uma atuação aqui na cidade, a cidade que está praticamente 70% dentro do meio ambiente, da Bilis, da área de manancial. Como é que o pessoal pensa a questão do meio ambiente na cidade? Olha, primeiro, quando a gente fala em meio ambiente, nós temos que falar no déficit habitacional que nós temos. Essas ocupações em áreas de mananciais, né, nós não podemos... o pessoal é a favor? Hã? O pessoal é a favor de ocupar áreas de mananciais? Não, pelo contrário. Nós temos muitos terrenos que estão aí para especulação. Nós temos muitas áreas onde nós poderemos construir moradias e tirar o pessoal, inclusive das zonas de risco, das áreas de riscos. De jeito nenhum. Quem já está, nós temos que tentar preservar. Nós temos que tentar, inclusive, regularizar. Né? Regularizar os terrenos e as moradias, nós temos que regularizar. Agora, isso não impede, Pio, que nós possamos, dentro das comunidades que estão em áreas de manancial, isso não impede que nós possamos ali dar uma formação adequada para que a gente possa estar reflorestando, não é mesmo? Para que a gente possa estar fazendo, inclusive,
a infraestrutura necessária, porque hoje nós temos nas periferias ainda esgoto a céu aberto. E isso nós temos que mudar em São Bernardo também. Nós temos que ter essa preocupação com a saúde de quem já está lá. E quem não ocupou, nós temos que preservar. Nós temos que educar para preservar. E aí nós temos ter áreas e mais áreas em São Bernardo, que é uma das maiores aqui da região, que acho que é a maior da região, certo, onde nós vamos poder estar construindo moradias para que as pessoas e os cidadãos vivam dignamente. Portanto, para ficar claro para quem está nos acompanhando, o pessoal defende quem já está, seja regularizado, tenha feito todo um trabalho de infraestrutura para que as pessoas permaneçam, mas que não apoia ocupação nessas áreas de mananciais. E desde que eles não corram um risco, né? O pessoal que está em risco, aí para isso nós vamos estar chamando as autoridades necessárias, né? E vamos estar fazendo um cadastro para avaliarmos, tá? Muito bem, ficou claro. Candidata, como cidadã e moradora da cidade, também a questão da classe trabalhadora, a questão do transporte coletivo. O pessoal apresenta que proposta para a sociedade na área do transporte coletivo? Transporte coletivo, falando transporte de uma forma geral. Nós queremos, Pio, fazer com que as pessoas tenham liberdade de ir e vir. Isso vai ser bom para o comerciante no centro da cidade. Vai ser bom para todos os prestadores de serviços, como cinema, teatro, não é mesmo? Shoppings que nós já temos. E as pessoas não vêm para a cidade, não tem nada na sua comunidade, nada, a prefeitura não oferece nada para a comunidade local, e eles nem podem, muitas vezes, infelizmente ainda com essa desigualdade social, que nós também defendemos acabar com isso, erradicar com isso, fomentando a economia local, como eu disse anteriormente. As pessoas não podem pagar R$ 4,75 numa passagem de ida e de volta, ou seja, quase R$10. Qual é o trabalhador que ganha um salário mínimo e um pouquinho mais que pode estar aguentando uma passagem cara dessa? Me parece que da região é a mais cara. E há quem diga que é a mais cara do Brasil, Pio. Nós não podemos mais continuar com o transporte na mão de uma minoria. No monopólio, não é mesmo? Com esse monopólio. Nós temos que acabar com esse monopólio. Seria municipalizar? Por que não? Por que não municipalizar? Por que não? Nós vamos estar chamando as pessoas envolvidas para nós estarmos discutindo uma forma de baratear esse custo dessa passagem, ou, no mínimo, pedirmos para os comerciantes também tentar, né, conversar com os comerciantes para ver as possibilidades de nós atingirmos, inclusive, a tarifa zero para todos, para ter essa liberdade de ir e vir. Tarifa zero. O professor Aldo Santos, enquanto vereador, ele tinha um projeto que era o passe livre estudantil. Na pior das hipóteses, nós vamos querer que seja validado e vamos decretar uma lei, com certeza, para poder o estudante, pelo menos o estudante, ser livre de ir e vir, para poder porque vai ajudar, com certeza, na sua formação em todos os sentidos, né? Tá? Muito bem. Queremos tarifa zero, viu? Vamos discutir isso, com todo mundo envolvido. Caso chegue a ser prefeita, como se daria isso? Chamaria a sociedade como um todo para participar? Principalmente os monopolizadores do sistema, que nós sabemos que as famílias abastadas em São Bernardo sabem de quem que eu estou falando. E nós, olha, não vamos citar nomes aqui, mas eles sabem de quem nós estamos falando. Nós não podemos monopolizar mais. O monopólio não é bom, nem para o sistema capitalista, porque ele acaba excluindo uma grande parte da população do lucro, dos altos lucros que essas empresas recebem. E aí, nós, o pessoal, nós queremos acabar com as desigualdades sociais, porque nós não podemos mais conviver, Pio, com 10% da população brasileira, dos mais ricos, concentrar em suas mãos 74,5% de toda a riqueza produzida pelos 90%. Nós não podemos, em São Bernardo, essas desigualdades elas são acentuadas. Não precisa ir muito para ver as desigualdades sociais, basta ir para as periferias e vir para o centro. Tá certo? Não precisa muito. E isso nós queremos acabar. Vai ser bom para todo mundo, eu tenho certeza. Porque nós vamos poder nos utilizar de praças públicas até altas horas da noite, ir para bares, ir para restaurantes. Por que não? Todo mundo tem que ter esse direito. Nós não queremos, empobrecer. Nós queremos acabar com os bolsões de pobreza. Entendeu? Em São Bernardo.
E basta não ter corrupção, inclusive. Usar o dinheiro público para o povo. Junto com eles, nós vamos estar priorizando tudo. Então, a senhora acha que com o orçamento que a cidade tem, como seria para implementar essas propostas que a senhora está defendendo? Ô Pio, hoje nós temos um PIB de 42,7 bilhões de reais. O PIB é a soma de toda a riqueza que é produzida nacional em São Bernardo. São Bernardo? 42,7 bilhões anuais. E aí, o nosso orçamento é apenas, acho que 10% disso fica para São Bernardo. Certo. O resto vai para a União, vai para os estados, através de ICM, IPI, enfim, né? E aí São Bernardo fica com 5 bilhões,5 milhões, que é o próximo aproximadamente, orçamento. que é o nosso orçamento. E aí 10% desse orçamento, Pio, vai para pagamento, isso anual, tá? 500 milhões, que é 50 milhões mais ou menos, vai para pagamento da dívida que São Bernardo tem com seus credores. Que nós não sabemos que dívida é essa que é tão impagável quanto a dívida interna do Brasil. E o pessoal não pagaria? Olha, nós vamos discutir, nós vamos chamar a auditoria e vamos ver em que pé que vai estar essa dívida. E se for o caso, nós vamos abrir moratória sim. Então a dívida de São Bernardo, o pessoal propõe uma auditoria. Casas. O pessoal propõe... Vamos propor a auditoria. Porque nós, lamentavelmente, olha, nós temos que entender que essa concentração de riqueza, de renda, o trabalhador é assalariado. Ele não tem renda e ele paga imposto. Ele paga imposto de renda. Onde já se viu o trabalhador ter salário e pagar imposto de renda? Então nós vamos taxar as grandes fortunas, sim. Nós vamos taxar as grandes fortunas, porque quem tem que pagar renda é quem tem renda. É o agronegócio no Brasil, não é mesmo? É o agronegócio, né, que tá gerando muita renda e alimentação voltada para exportação, porque para o povo só sobra o que eles bem entendem. Por isso nós vamos estar fomentando o pequeno agricultor também. No Brasil, com certeza, o pessoal vai estar se elegendo por aí também nos rincões do Brasil. E aí nós vamos estar fomentando, inclusive, os pequenos agricultores e os pequenos comerciantes na cidade. Os pequenos e médios empresários da cidade, que são esses que geram emprego. E aí nós vamos estar, sim. Aí nós vamos pensar numa reforma tributária voltada para os interesses da maioria. Tá? Que defenda os interesses da maioria através de salários dignos e de propostas dignas de políticas públicas para todos. Candidata Lourdes, o que a senhora está dizendo, o que o pessoal apresenta aqui na cidade de São Bernardo do Campo, apresenta para o Brasil. Essa política que a senhora está falando, além de ser aplicada na cidade, caso o pessoal venha administrar, também é a política que o pessoal defende para o Brasil inteiro? Nós fazemos parte de um estado onde ele é praticamente o centro financeiro do Brasil inteiro, né? Nós temos 30 e poucos % do PIB, né, do Brasil vem do estado de São Paulo. É impossível nós estarmos desconectados do ponto de vista político, econômico e social do Brasil. Até porque São Bernardo é formado por muitos nordestinos que têm seus familiares lá no Nordeste, e nós também temos que estar brigando pelos nordestinos, né? Por um Brasil diferente, por um mundo diferente, Pio. Porque não dá mais para conviver nem com a fome da África, porque são os nossos ancestrais que estão lá passando fome. Os asiáticos, fora japoneses e chineses, nós estamos vendo o pessoal asiático escravizado. E nós temos escravidão também, condição análoga à escravidão no Brasil, viu? Que nós temos que acabar. Temos que acabar com a prostituição infantil, tá certo? Tem um monte de coisa que nós podemos fazer. São Bernardo tem que ser referência. Nós, enquanto administradores, se o povo entender que nós temos capacidade, junto com eles, que geram essa riqueza, priorizarmos as políticas voltadas para o interesse comum, nós vamos ter, inclusive, hospitais como Sírio-Libanês e como Albert Einstein em São Bernardo. Porque qual é a diferença? Se as necessidades de todos são as mesmas. Somos seres humanos, então nós entendemos que para vivermos uma sociedade do ponto de vista evolutivo e para nós vivermos de uma forma harmoniosa com todos, é necessário que alguns tenham que abrir mão também de seus privilégios, né? Para que nós possamos ser felizes realmente. É isso que nós queremos para o povo de São Bernardo. E eles sabem que eu sou assim. Quem me conhece sabe que eu penso isso sim. Tá? Muito bem, pensa e está tendo a oportunidade de dizer para o mundo obrigada. todo aí o que pensa. Isso é importante a gente ouvir o pensamento de todos os segmentos,
porque a partir do momento que o candidato se propõe, a agremiação se propõe, está dizendo, eu penso desse jeito. Nós pensamos, desculpe, Pio, nós pensamos assim. Nós do PSOL, nós somos um partido em construção e que tenho certeza, porque quem não se afina com essa construção de um projeto de sociedade mais humanizada, solidária, não serve para o PSOL. Sinto muito. Muito bem, desculpa. É isso aí. A candidata se posicionando, apresentando o PSOL e dizendo o que pensa. Democraticamente, a gente vai acompanhando e ouvindo a evolução das ideias. E se convive com pessoas que pensam diferente, tem a capacidade de dialogar. E dialogando, as mulheres brasileiras são maioria na sociedade. O que o PSOL apresenta aqui na cidade, mas já percebi que o que o PSOL defende na cidade é o que defende no Brasil. É as políticas públicas para o Brasil. Mas vamos falar da cidade e automaticamente pode ficar à vontade para dizer o que pensa também com relação de uma forma geral. Candidata, as mulheres brasileiras têm evoluído. Vai chegar uma hora que vão comandar esse país? Já tiveram a oportunidade, mas eu estou falando de uma forma mais organizada. Eu vou me sentir muito honrada sendo representada em todas as esferas da política no mundo inteiro. Imagina em São Bernardo, se nós conseguirmos trazer para a vereança. Nossa, nós não temos vereadoras em São Bernardo, acho que tivemos 1, 2, 3 eleitas aí durante algum tempo, né? E aí nós temos que ter vereadoras também decidindo junto com os homens, porque aqui nós queremos que as mulheres venham conosco e venham junto com os homens de boa vontade, né, Pio? Administrar e desenvolver e propor políticas voltadas para o interesse feminino também. Nós temos 51% do eleitorado feminino em São Bernardo, onde nós queremos que elas continuem trabalhando, né? Continuem trabalhando, continuem ajudando seus maridos no orçamento familiar, mas nós também temos que desenvolver políticas para as mulheres, como nós vimos, creches. Nós sabemos que a violência hoje, infelizmente, familiar ainda é muito grande. Nós temos mulheres ainda sendo espancadas por homens, o que é lamentável no século XXI. Nós não podemos mais continuar convivendo com tudo isso. Nós sabemos que a mulher, e eu não quero nem falar sobre isso, porque eu me sinto, uma vez que eu sou educadora e que eu tenho que dar uma formação adequada para o jovem, então até nesse sentido, nós temos que fazê-lo entender que as mulheres, elas têm que ser tratadas como rainhas, para poderem serem tratados como reis também, né? Sim, sim. É isso que nós queremos. Reis apenas como, tá? Porque eu sou contra também essa coisa toda, né? Mas enfim, e nós queremos que todos sejam tratados de uma forma humanizada. E aí, para as mulheres aqui, nós temos a Sônia, que é a professora Sônia. Vez ou outra ela solta um vídeo trazendo as políticas públicas que nós vamos estar defendendo. Centro de referência para mulher que tem problema, né, com a violência. Trabalhos artesanais para desenvolver, né, costureiras na sua comunidade, trabalhos artesanais para poder fomentar a economia também nos bairros. Tem uma série de políticas públicas que nós vamos estar desenvolvendo para as mulheres. Mas eu vou ser honesta com você. Eu quero que todos os homens e mulheres venham conosco para administrar São Bernardo e para desenvolver todas essas políticas, porque o nosso plano de governo está aberto, inclusive. Ah, é? Ele é aberto, inclusive porque ele foi elaborado dentro de reuniões, né? A partir de reuniões com lideranças, com pessoas altamente envolvidas. E aí, mas ele está aberto para que as lideranças dos bairros venham conosco também melhorar. Então, você Vossa Excelência pode ficar à vontade para dizer como é que faz as pessoas que estão nos ouvindo, que querem aprofundar, conhecer um pouco mais as propostas do PSOL.
Olha, nós do PSOL estamos à disposição, tem os telefones, né? Eu posso, não sei se a gente poderia deixar pode falar o telefone, aqui. o site. Tá o site. Olha, eu sou professora Lourdes Souza, temos o Facebook, temos o site do PSOL em São Bernardo do Campo, é só entrar. Temos o ABC da Luta também, que é um outro site que eles também podem estar entrando para ver as nossas publicações. E aí tem o nosso telefone, que é vou deixar do professor Aldo Santos, que é 98250-5385. O meu, que é 99537-0995. E nós estaremos abraçando todos que quiserem vir conosco nessa luta incessante por uma sociedade mais humanizada e mais justa aqui em São Bernardo, viu, Pio? Muito bem, ouvimos aí, estamos ouvindo a candidata do PSOL, a Lourdes Souza. Lourdes Souza, não é isso? Isso, professora Maria de Lourdes de Souza. Maria de Lourdes de Souza. Sou parente, porque tu é Pio de Souza, Pio né? de Souza, é. Que bom, que honra. Legal. E muito bom a gente ouvir as ideias, porque quando a gente ouve pessoas que pensam diferentes, a gente também vai analisando cada proposta, como implementar, né? E nesse processo eleitoral é importante que a pessoa tenha a oportunidade de dizer o que pensa, é o que está dizendo o pessoal aqui através da sua candidata. Candidata, o tempo passa, nós temos mais 5 minutos, mas tem algum tema que porventura a senhora queira abordar, também pode ficar à vontade, mas enquanto isso, com relação ao funcionalismo público, como é que pensa o PSOL, o funcionalismo público não só da cidade, mas de uma forma geral? Nós pensamos em extinguir cargos comissionados, viu? Ah, é? Vamos sim. O funcionário público, nós defendemos sempre o estatuto, né, como a lei máxima da cidade. E ele é concursado e nós temos que respeitá-lo, tá certo? Porque nós defendemos mas concurso comissionado também no Estado. Governo do PSOL não vai existir? Não, comissionado, não. Nós somos a favor de concurso público, onde ninguém tem o privilégio de estar nomeando ninguém. Cabide de emprego no PSOL não vai existir. O dinheiro do trabalhador, os impostos dos trabalhadores não vai para o ralo de forma nenhuma. Principalmente porque nós sabemos, olha, hoje o PSOL, Pio, nós temos R$12.146. Está lá no CAND. Vai lá no TSE, no CAND. Buscar quanto que o povo está gastando nas campanhas por aí. Até quanto que daria para construir muitas casas populares, fazer muitas creches numa campanha. Nós estamos com 12.146. Até quero conclamar no final, se você me permitir, que as pessoas possam nos ajudar com essa campanha humilde que nós temos, tentando multiplicar isso para os seus amigos, para os seus parentes, através das redes sociais. E o nosso número que é 50, é fácil. PSOL, Partido do Socialismo e da Liberdade. Não acredite em fake news, porque eu sei que nós estamos incomodando talvez pouco, mas nós queremos incomodar muito sim, sabe por quê? Porque nós somos um partido em construção e queremos construir sim essa sociedade alternativa em São Bernardo do Campo, administrando para todos, não é só para alguns, como nós temos visto ao longo dessas décadas e até de 500 anos do Brasil. Chega de oligarquia, chega de São Bernardo estar sempre sendo administrada pelos mesmos. Está na hora de mudança, pessoal, e nós queremos que você mude a partir de você junto conosco. Muito bem, candidata do PSOL. Estamos chegando ao final do programa, mas a senhora ainda tem 2 minutos para fazer as considerações finais e desde já nós agradecemos a presença. Quem agradece sou eu, Pio, por esse envolvimento em buscar, sabe, atender a todos, né, em receber a todos aqui e por esse carinho com que vocês nos receberam, você e Cristina Campaiolo. Agradeço, viu, Cristina, a sua atenção. E olha, eu quero conclamar a toda a sociedade sambernardense que nesse dia 15 de novembro vote nos candidatos a vereadores do PSOL. Votem 50 para prefeitos
porque nós somos uma chapa coletiva onde nós vamos estar inovando. Vote 50 para prefeito. Vocês vão ver lá minha carinha da Sônia, professora também, toda comprometida ao longo desses anos com essa militância, com a educação e com a formação de todo cidadão em todos os sentidos. Em todos os segmentos estaremos discutindo junto com vocês para priorizar o maior orçamento, ou o 16º orçamento do Brasil. É o maior. Está em 16º lugar do Brasil. Então nós temos que administrar isso, gente, com competência, com amor, tá certo? E junto com aqueles que mais merecem, principalmente o pessoal da periferia. E vamos administrar da periferia para os grandes centros, né? Muito obrigada, Pio, muito obrigada àqueles que nos ouviram e esperamos contar com todos vocês agora, dia 15 de novembro, votando 50. Não vote só nas mulheres. Mulheres, vote nas mulheres. Mas não vote só nas mulheres, votem nos homens também que estão conosco, porque, olha, com eles nós faremos de São Bernardo uma sociedade mais humanizada e em evolução sempre. Muito obrigada. Muito bem, e assim chega ao final mais um programa, mais um compromisso cumprido e até amanhã, se Deus quiser.